de cores da cidade e região. Transforme o seu ambiente com as cores da Oasis Tintas. O seu projeto merece as nossas cores para ser ainda mais especial. Oasis Tintas Garanhuns, na Dom José e na Avenida Rui Barbosa. Tô ligado na Marano. ZYD 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Matheus Fernandes. 12 em ponto na 102,3 FM, seu programa de política, economia e comportamento chegou, é o Quarto Poder. Hoje, como sempre, de segunda a sexta, ele que está na bancada comigo, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, Matheus. Boa tarde ao amigo ouvinte da Rádio Marano. Lembrando que o Quarto Poder e a Marano são muito plataforma, tá? Então, se você quiser acessar a gente pelo aplicativo da Rádio Marano, pelo YouTube, pelo Instagram, você acha em qualquer lugar. @QP Quarto Poder. E conosco hoje também nosso querido amigo Felipe Barros, diretamente lá de Belo Jardim. Felipe Barros. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano. Estamos começando agora o nosso Quarto Poder. Exatamente. Vamos às manchetes. Quarto Poder. Manchetes. Olha, a gente vai discutir hoje no Giro Nacional a fatídica operação lá no Jacarezinho, na favela do Rio de Janeiro, que infelizmente chegou a 25 mortes, né? A gente vai discutir um pouco sobre os dois lados da moeda, né? Tanto o lado do militar, que entra numa operação dessa, quanto o lado da população, que de fato fica no meio desse fogo cruzado, né? Também teremos um pouco sobre... nessa semana a gente vem tratando bastante da CPI da Covid, né? Ontem falou o atual ministro, né? O Queiroga, falou, decorreu sobre um pouco sobre o posicionamento dele, foi questionado várias vezes, teve alguns embates entre os senadores. Falaremos também sobre as proposituras dos vereadores locais. Johnny tem proposto algumas coisas, Magnas também, e só que no primeiro bloco a gente tem uma entrevista especial com ele, o Willis Leal, prefeito de Alagoinha, cidade próxima aqui do nosso município, estará conosco contando um pouco sobre o que ele pensa para os próximos 4 anos. Exatamente, na verdade ele já está conosco. Eu vou pedir para ele dar o cumprimento inicial ao nosso ouvinte aqui, para a gente ir para os intervalos e voltar com a entrevista. Seja muito bem-vindo ao Quarto Poder, Luiz. Bom dia, bom dia, né, ainda. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos amigos. É um prazer muito grande poder estar aqui nesse programa, que iniciou há pouco tempo, mas vem com uma grande audiência em toda a região. Então, para mim é um prazer poder estar aqui, para a gente poder falar um pouco de gestão, um pouco de política. Então, é um prazer muito grande. O prazer é todo nosso. Agora a gente vai para os intervalos comerciais rapidinho e volta. 12h03. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Aumente o volume. Marano FM. Em Poção, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. Entrevista. 12h04, estamos de volta na Rádio Marano FM, na 102,3, no Quarto Poder. E hoje temos o prazer de receber ele, que foi um prefeito reeleito, apesar de jovem, já tem mostrado um grande serviço na cidade de Alagoinha, o prefeito Willis Leal. Seja muito bem-vindo, prefeito, novamente. É uma honra estar recebendo você aqui.
e gostaria de saber um pouco mais, o que está pensando dos próximos 4 anos, foi candidato único da última vez, pode falar como foi que chegasse à política também, contar um pouco da tua história para nós? Olha, Matheus, eu iniciei muito cedo, né, na política, fui apresentado pelo nosso grupo político, isso lá em 2016, graças a Deus a gente foi aprovado, a gente teve uma aprovação muito grande, a gente venceu em todas as urnas. Nessa última eleição, agora na reeleição, tivemos a felicidade de ser candidato único, e muita gente pergunta, mas como foi que conseguiu ser candidato único, né? E eu respondo tranquilamente, isso aí é resultado de muito trabalho. A gente vem fazendo uma gestão com muita responsabilidade, com muita transparência e principalmente sempre com muito diálogo. A gente vem vivenciando tempos difíceis, desde 2017 que a gente atravessa um momento muito desafiador, e agora a gente está certamente, o maior desafio da humanidade, que é essa pandemia de coronavírus. Então a gente mesmo em meio a esses desafios, a gente sempre vem conversando muito com as pessoas, a gente vem alinhando as estratégias com o nosso time, e com isso a gente tem conseguido entregar um serviço de qualidade para a população, e com isso a gente vem tendo a aprovação do povo. Eu sempre faço questão de dizer que a gente é funcionário do povo, então a gente tem que sempre estar prestando conta, a gente sempre tem que estar mostrando o que está fazendo o que dá para ser feito, quando não dá para ser feito, explicando o porquê de não poder fazer, sempre, né? De forma transparente, e com isso a gente tem conseguido ter esse destaque, né? Então, essa é a fórmula que a gente vem utilizando para conduzir os destinos do nosso município lá. Perfeitamente, 34 anos, já consegui uma posição de poder consolidada na cidade. Eu fico admirado, sou um cara assim jovem também, sempre gostei de política. Você com 34 anos nos inspira, com certeza. Eu vou fazer uma pergunta que eu estava dando uma olhada agora há pouco no site da Prefeitura de Alagoinha, e eu vi que tinha um projeto lá de distribuição de cesta básica, salvo engano. E aí, assim, eu queria saber como é que está sendo esse processo. Tu falou da pandemia, e a gente sabe que a pandemia ela teve um impacto, além da saúde, e econômico. Em muitas famílias tem gente perdendo emprego, gente com dificuldade de fato de prover o alimento. E como é que tu iniciou esse projeto? Foi durante a pandemia? Foi anterior? Você já vinha fazendo isso? Como é que está sendo esse anexo econômico que você faz da prefeitura para a população? Esse programa é um programa que é custeado com recurso próprio da prefeitura. E aí você já vê que é uma dificuldade muito grande de mantê-lo. Não chega um recurso específico para isso. Então, isso depende da organização financeira do município. Esse projeto não foi criado na minha gestão. Ele foi criado na gestão anterior do ex-prefeito Maurílio, que hoje é meu vice-prefeito. Uhum. A gente deu continuidade, a gente ampliou esse programa, e agora, mais do que nunca, esse programa se torna mais importante. Esse programa, as pessoas são cadastradas, existe um projeto de lei aprovado na Câmara, e a gente faz o cadastro das famílias e elas recebem, né, normalmente. Não é necessário fazer cadastro todo mês quando for distribuir, não, pelo contrário. As pessoas são cadastradas, adquirem um direito, e todas as vezes que for distribuído, as pessoas vão lá e retiram a sua cesta básica. O cadastro anual, no caso, ano a ano ou... Não, o cadastro é fixo. Perfeitamente. Só sai do programa se acontecer alguma coisa. Só se, por exemplo, a pessoa se aposentar, por exemplo, aí já não se enquadra nas condicionalidades, nos requisitos da lei. Mas a pessoa, a partir do momento que é cadastrada, já adquire o direito e já passa a receber. E lembrando que esse é um programa que não tem fins políticos, né? A gente não olha para isso. A condicionalidade é ter a necessidade. Ou seja, quem votou em você, quem não votou, pode participar do programa normalmente. Pode participar normalmente. Inclusive, tem pessoas que declaradamente não me apoiam politicamente, mas recebem, porque eu acho que aí a gente... separar as coisas. Tem que separar as coisas, né? A gente tem que ir pro lado humano e responsável da coisa, né? A gente não pode diferenciar, né? Fazer diferença, né? Nesse quesito aí. Muito importante. Felipe, você tem uma pergunta do nosso convidado? Primeiro, eu gostaria de parabenizar o prefeito, né, por essa postura, né? Porque o que a gente acompanha na política é que me parece que são 4 anos de campanha.
né, é eleito e continua em campanha aos 4 anos. Aquelas pessoas que não apoiaram na eleição não recebem benefícios que a lei permite, porque simplesmente são oposição. Então, gostaria de lhe parabenizar por essa iniciativa, né, por essa atitude, na verdade. Prefeito, aproveitando que a gente está falando, né, da Covid, eu queria saber como foi que o senhor enfrentou a Covid lá no seu município. Né? A vacinação, eu vi que o senhor está fazendo pelo modelo drive-thru, mas eu gostaria que, além do senhor comentar isso, também dizer quais foram as dificuldades aí que vem enfrentando, o senhor que vem do município pequeno, né? E quais são as dificuldades que enfrentou, para a gente comparar com as dificuldades que enfrentamos aqui em Garanhuns e também as dificuldades que nós já sabemos que a nossa capital enfrenta. Felipe, a maior dificuldade que a gente vem enfrentando é justamente a questão das pessoas que sobrevivem, né, de forma autônoma, não poderem trabalhar, né? E isso daí tem sido muito difícil, porque as pessoas passam necessidade, e não se tem outra alternativa. Mas, assim, a maior dificuldade ainda, que eu acredito que não somente em Alagoinha, mas em todos os municípios enfrenta, é a falta de consciência de algumas pessoas. Porque as pessoas sabem as formas de se prevenir, mas mesmo assim algumas pessoas ainda continuam agindo de forma irresponsável. Né? E a gente precisa, o poder público precisa fazer a sua parte, mas a população também precisa fazer a sua. E aí a gente vê o governo obrigado a tomar algumas medidas para frear a contaminação, né, a disseminação do vírus, e com isso prejudica o comércio, prejudica principalmente esses comerciantes de forma autônoma, quando que, se as pessoas seguissem os protocolos, não seria necessário tomar essas medidas, né? E lá em Alagoinha, a gente, desde o início, a gente foi em destaque no combate à pandemia. Inclusive, a gente deu entrevista em algumas emissoras, na Asa Branca, na TV Jornal, e a gente manteve até um mês atrás, a gente manteve as barreiras sanitárias. A gente mudou a estratégia quando viu que não estava surtindo efeito, e o principal motivo, que é algo que deixa a gente até triste, é porque algumas pessoas não estavam respeitando mais as barreiras, ficavam tentando uma situação difícil, furar as barreiras sanitárias. Porque, né? Muitas vezes a gente quer proteger a vida, tentar amenizar o impacto na economia, mas as pessoas, por vezes, não têm esse cuidado e não olham com esse olhar mais correto do que seriam as atitudes de tomar, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam até com os EPIs, que são os equipamentos de proteção, ou acham que é frescura, alguma coisa assim, mas a gente sabe que o número de mortes não pode ser negado, né? Negado. E a gente tinha as barreiras sanitárias, mas chegou a um ponto que o trabalho das barreiras em si que a gente fazia lá era de orientação. Quando chegava alguém para fazer entrega de outro município, esses caminhões vêm fazer entrega no comércio, a gente orientar, perguntar se tem máscara, se não tem, a gente dava máscara, tudo. Só que por conta disso, a gente mudou a nossa estratégia, e aí a gente tirou o pessoal que trabalhava nas barreiras, e agora esse pessoal trabalha na rua, orientando as pessoas onde tem aglomeração, onde tem gente sem máscara, orientar para usar as máscaras, orientar as filas nos estabelecimentos comerciais. Então a gente mudou a estratégia, está indo dessa forma. A nossa vigilância sanitária também age para tentar também, né, amenizar, fiscalizar, amenizar essa questão. Mas assim, é muito complicado. E tem um ponto que eu vou aproveitar até para deixar claro aqui, aproveitar a grande audiência de vocês aqui. Vocês sabem que ano passado chegou um recurso de Covid para os municípios e, infelizmente, não toda a mídia, mas parte da mídia colocou isso como se os municípios estivessem nadando em dinheiro. Houveram alguns escândalos que a gente sabe que tem com dinheiro de Covid ou sem dinheiro de Covid, infelizmente tem. Natural política brasileira, né? Infelizmente. E aí o que colocaram é que os municípios estão nadando em dinheiro, quando na verdade chegou dinheiro de Covid, foi importante para manter, né, a saúde funcionando, só que caiu... Implementação de leitos e tudo, né? Que é muito custoso. Justamente. Só que tiveram outros recursos que caíram, por exemplo, o Fundeb. A gente teve que continuar pagando os funcionários. E o recurso do Fundeb caiu. Em Alagoinha foram mais de 800 mil de queda.
comparando 2020 com 2019. Não sei como é a arrecadação lá, o FPM também chegou a ter um corte logo nos meses iniciais da pandemia, né? No mês seguinte, houve a complementação do FPM. Né? A gente trabalhou com o FPM em 2019, que foi um desafio muito grande também. Então, a gente utilizou esse recurso, né, que... Só deixando um pouco mais claro para os nossos ouvintes, o FPM é o repasse federal para os municípios. Exatamente. Né? O FPM é o que a gente utiliza para, por exemplo, comprar cesta básica para dar para o povo, para fazer as complementações, porque hoje todos os programas da saúde são todos subfinanciados. Por exemplo, farmácia básica, para Lagoinha vem R$ 6.500 em média. A gente gasta 3 vezes mais para poder comprar o mínimo de medicação para a população na farmácia básica. E a farmácia básica é um programa federal. Então, o que é que está acontecendo hoje? Hoje não se chegou para especificamente ajudar na pandemia, né? E a gente continua mantendo o mesmo gasto que teve no início da pandemia. A gente teve um aumento de quase 100% no oxigênio, enfim, em quase tudo a gente teve quase 100% de aumento, né, nos insumos, máscara, medicação, luva, enfim. No mês de abril, para manter a saúde funcionando, o município de Alagoinha teve que fazer um aporte de mais de 340 mil. Tirou do FPM, do ICMS, que é o considerado recurso próprio, e jogou na saúde para poder manter, né, as coisas funcionando. É significativo, não levando em consideração que você tem folha de pagamento. Uma prefeitura que comporta um município com 15 mil habitantes deve ter uma folha de pagamento bastante significativa. E aí fazer esse aporte deve ser penoso. Com certeza. E é muito, muito complicado. Então, o maior desafio hoje da gente, Felipe, para complementar a resposta aqui da sua pergunta, é a gente ter que lutar sem ter muito recurso. Fazer mais com menos sempre, né? Fazer mais com menos sempre. E também a gente conseguir conscientizar algumas pessoas, principalmente os jovens. Que a gente sabe que é complicado você viver o tempo todo aí há mais de um ano se privando de estar junto com os amigos, os familiares. A gente sabe que para o jovem é complicado. Só que o problema que a gente está tendo hoje, a maioria é aglomeração, esse pessoal que infelizmente ainda não está seguindo o que realmente se pede. Então esses são os principais desafios. É financeiro e essa questão da consciência. Olha, prefeito, se eu puder fazer uma pergunta aqui, a gente tem percebido que o Covid, ele tem desmascarado diversos problemas ao longo do Brasil. Afetou a saúde, afetou a economia, então a gente consegue ver uma espécie de raiz de vários problemas. E aí eu gosto de citar sempre aqui no programa a agricultura do nosso estado. Eu queria saber quais são os projetos lá para Lagoinha de fomento de agricultura, está tendo aração de terra. Eu acho que é importante para o agricultor, né, que sofreu também economicamente, ter essa assistência do município. Como é que tá esses projetos lá? Está funcionando dessa forma? Está tendo aração? Não está? A gente tá fazendo a aração de terra. A gente abriu o cadastro para todos esses agricultores e a gente faz isso com o maior prazer, porque o que está ajudando esse problema econômico é justamente o ano bom, chovendo, para que o povo da zona rural possa plantar, possa colher. É fundamental, né, prefeito? O pessoal do campo é o pessoal que acho que mais trabalha ao longo do ano, com pandemia, sem pandemia, não tem jeito, né? Tem que manter, né? Com certeza, Matheus. E o nosso homem do campo, da nossa região, a gente se sensibiliza e assim, admira, porque enfrentou uma seca aí de muito tempo. Né, um pessoal que só quer condição de trabalhar. Então a gente vem oferecendo essa aração de terra para esses agricultores. A gente fez uma parceria com o escritório local do IPA. A gente distribuiu mais de 2 mil quilos de milho para que as pessoas pudessem plantar. E a gente está sempre lado a lado ali ajudando. A gente teve um baque muito grande também, que foi a questão dos caminhões-pipa, da Operação Pipa, que ficou parada aí quase um mês no início do ano agora, que foi muito complicado. O município teve que absorver essa despesa também para ajudar o homem do campo. Então, assim, a gente está sempre do lado da população, né? A gente está também fazendo manutenção de estrada, esse período de chuva fica bem complicado também. Então, a gente sempre está do lado do homem do campo. O prefeito tem trabalhado bastante, né, prefeito? Eu estou vendo que está até um pouco mais cansado do que as forças, talvez, do período de campanha que a gente já se cansa mais, mas eu acho que, de fato, a gente carregar o peso da gestão pública num momento tão complicado, acho que o pessoal de Alagoinha deve estar muito feliz com o senhor pelo trabalho, né, que vem sendo demonstrado. Uma das coisas que eu estava olhando nos seus projetos é o Bolsa Família.
que o senhor pretende, não sei se já colocou em prática lá em Alagoinha. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Nós vamos implantar, o programa vai ser Auxílio Alagoinha. A gente tem o objetivo de chegar naquelas pessoas que não têm benefício nenhum, porque tem algumas pessoas que ainda têm um Bolsa Família, algumas pessoas têm um benefício, enfim. Que o pessoal na economia chama dos invisíveis, né? Que acabam não tem a vaga de emprego formal. Não são contemplados nem por LOAS, BPC, quando eventualmente é difícil, algum às problema. vezes, de fato, esse problema existe. Dos estados, de forma geral, observar essas pessoas, aí é muito mais prático, inclusive, o olhar do gestor local, né? Do prefeito, enfim, dos poderes locais, porque ele conhece as pessoas, né? Ele está no olho no olho, né? Com certeza. Então, existem essas pessoas, né, como você bem destacou, os invisíveis, né, que não têm acesso a esses programas. No nosso município, nós temos um programa que é o programa Amigos da Escola, que o beneficiário recebe R$250 para trabalhar 2 horas por dia nas escolas. Existe o programa de agente ambiental, que são aquelas pessoas que a gente recebe R$200 por mês para cuidar de uma praça, cuidar de uma rua, ajudar a varrer, a organizar e tal. E nós nós vamos mandar semana que vem esse projeto de lei do programa Auxílio Alagoinha, justamente para alcançar essas pessoas que não têm nada. Porque nesse momento em que o país bate recorde de desemprego, nesse momento em que tem muitas pessoas que não têm esse benefício, imagine como é que eles estão sobrevivendo. Então é pensando nisso que a gente vai atender 500 pessoas e vão receber 3 parcelas de R$80 nesse período. E a gente vai fazer o estudo financeiro, né? E dependendo da pandemia, a gente pode, né, ver essa questão. Tendo recurso, a gente vai segurar, né, para tentar ajudar essas pessoas, para a gente atravessar esse momento, que eu acredito que agora é o momento mais crítico da pandemia. Nós, desde o início da pandemia, nós agora estamos com o maior número de pessoas infectadas. Isso é verdade. A gente está sofrendo o maior impacto econômico agora e também o maior número de mortes, né? Então, é complicado. De fato, talvez o pico seja agora. Felipe? Prefeito, aproveitando esse ponto, eu vi que a Fundarp diz que a Alagoinha tem o 2º maior espetáculo de Paixão de Cristo aqui de Pernambuco. E devido a essa pandemia, os 2 últimos anos não foi possível ter esse evento lá. Como é que o senhor está lidando com isso, né? Com essa perda de receita, né? Que com certeza o município deixa aí de receber pessoas, então deixa a arrecadação diminui um pouco, né? E vi também que... Só complementando, Felipe. Acho que você ia falar disso também, mas eu fiquei curioso aqui também por conta da questão. A gente vê aqui em Garanhuns, na região, os artistas, né? Que sofrem muito. Pode falar, Felipe. Era justamente isso que eu ia falar, Matheus. Eu vi que o senhor, não sei se o senhor cadastrou os seus artistas, né, naquela lei Aldir Blanc. Como é que o senhor está lidando com essa situação lá dos artistas também? Porque é um problema aqui do nosso município que, inclusive, foi levantado numa sessão da Câmara Municipal, essa questão dos artistas locais. Felipe, primeiro falando a respeito do nosso teatro a céu aberto, nós só perdemos para Nova Jerusalém, né, que não tem como comparar, que é uma coisa privada, né, uma coisa fantástica, já estive lá. E todos os anos a gente investe para ir aumentando, melhorando o nosso teatro. E assim, eu já quero aproveitar também a audiência para convidar quem não conhece, dar uma passada lá e conhecer. Quem vai lá sempre fica, né, surpreso por existir aquilo ali em Alagoinha. E eu enxergo a nossa Paixão de Cristo como uma alternativa para a geração de renda, porque o maior desafio de qualquer gestor de cidade pequena é gerar emprego e renda. Então eu tenho como meta colocar a Alagoinha no cenário turístico regional. Então nós estamos investindo bastante para a gente fazer com que cresça essa Paixão de Cristo. Nós vamos construir uma área próxima, uma praça. Toda obra, todo o investimento vai girar em torno de R$1 milhão. Nós já estamos captando esses recursos para fazer essa construção, que vai ser de uma praça, de uma área para comercialização de artesanato, comidas típicas. Nós temos uma região lá que tem um lago. O nome Alagoinha surgiu por conta da grande quantidade de pequenas poças nos lajedos. E nós vamos implantar alguns pedalinhos, alguns quiosques lá,
Aproveitando que você fez o convite para a população em geral, como é que tá as rodovias lá da PE, o acesso, Exato. as estradas, como é que estão? O pessoal já ficar ciente também. Tanto por Pesqueiro quanto por Venturosa, acho que é importante, acho que talvez seja a maior circulação de pessoas na região. De Pesqueira para Alagoinha, a estrada tá ótima. Agora, de Venturosa para Alagoinha não tá muito boa não, mas assim, não é tão ruim também, porque só são 17 quilômetros. Nada extremamente crítico, assim. Não tá legal não, mas indo devagarzinho, possível, com cuidado, se chega lá. Em 2019, em 2020, nós íamos dar um passo maior na realização da nossa Paixão de Cristo. Inclusive, nós já tínhamos até contratado 2 atores. Nós tínhamos contratado já a Juliana Xavier, que foi Maria na novela Jesus, da Record, e tínhamos contratado Nil Marcondes, que também já fez vários trabalhos. Nome consolidado, né? Isso. Então, nós temos como objetivo a gente aumentar essa Paixão de Cristo e também explorar os nossos pontos turísticos, para que a gente atraia o turista e para que o turista vá lá e gaste, né, no nosso comércio, enfim. Fomente a economia local. Né? Justamente. Então, eu estou colocando isso como meta, como objetivo principal da nossa gestão, para assim passar a pandemia a gente conseguir investir nesse sentido. E com relação à questão da Lei Aldir Blanc, nós conseguimos, através da nossa Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, nós montamos uma comissão, conseguimos fazer um trabalho bem transparente, bem responsável. Nós tivemos mais de 180 propostas que foram contempladas entre artesãos, entre artistas. Nós realizamos uma live que foi um sucesso, que inclusive está disponível no YouTube, que quem quiser também assistir. Nosso amigo Gilmar, que está aqui presente, assistiu. No canal da Prefeitura Municipal de Alagoinha, está lá disponível, onde a gente reuniu os nossos artistas, os nossos poetas, e foi um negócio bem arretado. Né? Então nós efetuamos o pagamento a todo mundo, tudo organizado, tudo tranquilo, não tivemos problema nenhum com esse pagamento, foi tudo de forma bem transparente, né? E assim, a gente fica muito feliz de poder dar essa contribuição para a classe artística, que eu acho que são um dos maiores prejudicados na pandemia. Com né? certeza. Que é o setor de turismo, o setor artístico. De eventos. Já me inscrevi no canal da Prefeitura aqui, mais tarde eu vou assistir. Prefeito, a gente observa que a sua vontade de trabalhar, até a sua votação expressiva na reeleição mostra isso, né? Apesar de ser uma pessoa muito jovem, que hoje em dia é muito difícil que as pessoas jovens busquem esse caminho da política, né? A gente vê que o senhor faz as coisas com gosto, né? Me diga uma coisa, os distritos, como é que estão os distritos de Alagoinha? Principalmente, acho que se eu não me engano, a gente estava conversando antes, sobre as obras no distrito de Perpétuo Socorro lá, como é que está essa situação? Olha, de 2017 a 2020 foi um período muito complicado, mas assim, eu tenho a satisfação de dizer que a gente trabalhou nos 4 recantos do município, em todos os povoados e no maior distrito, Perpétuo Socorro, a gente tem obra. Em Perpétuo Socorro, especificamente, a gente conseguiu realizar um grande sonho, foi construir uma praça de mais de 1.000 metros quadrados de área construída. Nós agora vamos entregar um açougue. Perpétuo Socorro é conhecido pelo grande comércio de carne. Perpétuo Socorro atende a alguns outros distritos que pertencem à cidade de Pesqueira, então tem um movimento muito grande. Então nós vamos entregar um açougue lá climatizado, um açougue de primeiro mundo, nós vamos entregar nos próximos dias, estamos só esperando a pandemia dar uma controlada no número de casos para fazer uma solenidade. Nós estamos entregando outra praça lá também, que foi parceria da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores retornou dinheiro para a Prefeitura, devolveu do 10º, e a gente vai construir uma praça lá, está construindo. Nós estamos fazendo uma grande obra lá de saneamento, é quase 1 quilômetro de saneamento, nós estamos realizando também lá em Perpétuo Socorro. Demos uma melhorada na iluminação e eu já quero aproveitar também para anunciar que nós fechamos parceria com o Banco do Brasil, fizemos um estudo financeiro, nós vamos fazer um empréstimo que, com a economia que vai ser gerada, com a troca das luminárias por lâmpadas de LED em todo o município, com a economia nós vamos conseguir pagar esse empréstimo, então nós vamos fazer um grande trabalho também em Perpétuo Socorro, Alverne, em todos os distritos e povoados. Então, assim, a gente conseguiu fazer grandes obras, né? Eu vou falar de forma rápida aqui, mas assim, nos principais povoados, por exemplo, em Papinho, a gente ampliou uma escola, construiu um ginásio,
Em Perpétuo Socorro, eu já falei, em Alverne a gente está investindo quase R$1 milhão. A gente construiu uma escola nova e está construindo também um ginásio, melhorou a iluminação e construiu uma praça, que era um sonho desde que foi fundado o povoado. Em Laje Grande a gente construiu uma praça também, que era um sonho. Em Pindoba a gente construiu praça, em Campo do Mar a gente construiu uma praça e construiu uma escola, que é a maior escola do município, a gente construiu lá. Eu acho que talvez seja as obras que as pessoas, que como gestor público, dá maior satisfação, né? Entregar a obra pública para o pessoal usufruir, principalmente a escola, porque ela cuida desde o início do cidadão que mora ali em Alagoinha, né? Falando nisso, eu queria perguntar uma coisa, obviamente o senhor vai falar com mais propriedade, a gente vive em algumas cidades a distribuição do kit, né, das merendas escolares. Se eu puder nos dar um alô sobre isso também, seria importante. Olha, porque se eu puder fazer um inteiro. complemento a Matheus aqui, eu queria também, estou com curiosidade de saber como é que está funcionando a questão das aulas lá, né, que a gente está tendo uma discussão em alguns municípios agora que estão aqui inclusive estão indo de contra o regulamento de fazer híbrido, né? Tem alguns municípios que estão adotando o ensino totalmente online e tem as dificuldades também de ser um município pequeno. Tem municípios pequenos tem uma característica de ter muita zona rural, né? Isso aí dificulta também o acesso à internet dos alunos. Eu queria saber como é que está nesse sentido. Olha, eu já me reuni com toda a equipe da educação e a minha decisão é a seguinte: a gente só volta à aula presencial ou híbrida se for por força jurídica. Minha opinião é de que não existe segurança nem para os alunos nem para os professores. Agora a gente está lidando com vidas. A gente está vendo muitas pessoas morrendo todos os dias, então a gente não pode arriscar. Não é qualquer coisa que a gente está arriscando, a gente está arriscando a nossa vida. Então eu não vou arriscar a vida nem das crianças, nem dos profissionais que vão ter que estar lá trabalhando. Então a gente está de forma online, agora a gente só muda se for por determinação judicial. Do contrário, a gente permanece dessa forma. As merendas escolares, como é que está a situação? Nós estamos entregando os kits, né, de alimentação. Agora sempre todos os alunos são beneficiados, não importa se a mãe, por exemplo, tiver 10 filhas, recebe 10 kits, e a gente está beneficiando todos os alunos. Lembrando que é importante destacar aqui que o que a gente recebe por aluno, o que chega de merenda, não dá para comprar esses kits para todos os alunos. A prefeitura tem que aportar. Também. Né? Então é aquela questão que eu digo, quase todos os programas que são de obrigação do governo federal são quase todos subfinanciados. Então a gente tem que pegar o FPM, ICMS e sair complementando. É um sacrifício enorme, prefeito. Mas ele está desenrolado. Eu destaco muito tem que fazer coragem. De aporte. É complicado. Acredito eu que seja trabalhoso. Muito. Prefeito, a gente agradece muito a vinda do senhor até aqui, à Rádio Marano, ao Quarto Poder, e a gente fica muito feliz. Gostaria que o senhor encaminhasse para suas considerações finais e deixasse seu recado. Olha, primeiro quero dizer que prazer, né, estar aqui com vocês, falando um pouco de gestão, falando um pouco de política, parabenizar pelo programa que tenho certeza que já é sucesso aqui em toda a região, todo o formato, a forma que se aborda, e assim, o recado que eu quero deixar aqui para as pessoas é que se cuidem, né, que façam o máximo para se cuidarem, sigam direitinho os protocolos, porque todo mundo seguindo os protocolos, não é necessário tomar medidas mais duras, porque nenhum governador, nenhum prefeito toma medidas restritivas porque quer. De forma nenhuma, porque a gente vê aí os hospitais, hoje se precisar de um leito de UTI, não tem na região. O governador vai fazer o quê? Vai ter que fazer alguma coisa para tentar amenizar isso. E a gente vê um presidente que, infelizmente, eu não sei porque não sofreu ainda o processo de impeachment, porque você vê tantas pessoas morrendo todos os dias e você negando a doença, né, ainda é complicado, é algo que não dá para entender. Então o recado que eu deixo é esse, quero deixar um abraço a todos que nos ouviram, né, e dizer que enquanto prefeito de Alagoinha a gente não vai conseguir fazer tudo, mas vai seguir lutando para fazer tudo que pode pelo nosso povo. E você, Matheus, tocou no assunto, né, por conta do meu semblante de cansaço, tudo. A gente vê um pouco, pessoal que vai acompanhar depois pelas redes sociais, o prefeito tá com um pouco de olheira, deve estar difícil dormir, trabalhando tanto que ele está. Olha, a gente
é uma pressão muito grande, porque cidade pequena, todo mundo tem seu telefone, todo mundo sabe onde você mora e todo mundo recorre a você. Com certeza a gente destaca a sua coragem, Willis, como jovem, como um jovem ativo na política, assim, eu falo isso para todos os prefeitos que encararam o desafio em 2020, de assumir a pior tragédia da humanidade, que foi um peso muito grande, que é conduzir sua população diante de uma pandemia, né? Então a gente fica muito feliz e parabéns e deseja mais sorte e mais coragem para poder fazer as coisas da maneira correta para o seu povo. Com certeza. A gente não consegue dormir direito e assim, a pressão é tão grande que a gente tem que ter muita fé em Deus e muito controle até para não adoecer psicologicamente, que é uma responsabilidade muito grande. Mas enfim, um grande abraço a todos, foi um prazer estar com vocês, Felipe, Matheus, Lucas, sucesso para o programa e muito obrigado pelo espaço, né, de poder aqui trazer o nome de Alagoinha aqui. Muito bem, prefeito. A gente se agradece, se cuide, porque o munícipe de Alagoinha depende com certeza do seu trabalho, então trabalhe, mas se cuide. E a gente vai agora para os intervalos comerciais. 12h35, tivemos agora com o prefeito Willis Leal. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Aqui se faz sucesso. Morando 102,3. Todo domingo, às 18 horas, Roberto Carlos Especial. Roberto Carlos Especial. Mais um programa com a marca da sua Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h36, estamos de volta. Agora vamos falar um pouco sobre economia com o professor Écio Costa. Ele que vai falar um pouco sobre a dificuldade das indústrias em conseguir insumos durante o período pandêmico. Vamos com o professor Écio Costa. Com Écio Costa. Hoje eu vou falar sobre a escassez de insumos para nível recorde. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre a escassez de insumos para a indústria, que atingiu agora um nível recorde no mês de abril. Para que vocês tenham uma ideia, 25% das empresas que responderam a uma pesquisa que é regularmente feita pela FGV sobre esse assunto, disseram que eles têm escassez de matéria-prima. Em abril do ano passado, esse percentual era de 10,3%. Em abril de 2019, que aí entra mais ou menos numa média histórica, a dificuldade era de 4,4%. Quando a gente observa por setores, a indústria de bens de consumo duráveis é a que mais sofre com a restrição. Para se ter uma ideia, 65% dos entrevistados responderam que têm dificuldades para a obtenção de matéria-prima. E isso tem muito a ver, na parte de bens de consumo duráveis, com o aço, né? O aço sofre uma restrição forte aqui na economia, porque os seus preços dispararam, né, no mercado mundial. Mas também bens de consumo não duráveis, bens de capital e bens intermediários, todos esses setores apresentam dificuldades para a obtenção de matéria-prima. O que é que está por trás disso? A gente tem um problema muito sério causado pelo dólar, claro, né, que subiu bastante, né, e essa escalada do câmbio do dólar fez com que muitos insumos importados ficassem muito caros. Além disso,
os fabricantes nacionais, ao verem um dólar muito valorizado, também ficou muito interessante para eles exportarem, né, esses produtos que são utilizados nos demais setores das cadeias produtivas aqui no Brasil. Aliado a isso, você tem um cenário internacional de muita demanda por conta dos estímulos monetários e fiscais que têm sido dados pelos países às suas economias, né, por conta do Covid-19. Então, isso também ajuda para que você tenha uma demanda muito forte lá fora por matéria-prima, com um câmbio favorável, você tem a dificuldade aqui. Além disso, a pandemia também desarticulou muitas das cadeias produtivas, né, fazendo com que você tivesse dificuldade para obtenção de insumos dentro dessas cadeias produtivas, por questões logísticas, né, ou também por problemas até mesmo de saúde. Tá? Então, são vários fatores que têm dificultado essa obtenção, e nesse momento mais recente não tem, na realidade, melhorado. A dificuldade tem até aumentado consideravelmente. Um certo alento pode vir agora com a elevação da Selic, que está pressionando o câmbio para baixo, né, fazendo com que o dólar fique menos caro, o que pode, de repente, ajudar para que o mercado interno receba mais oferta, né, de produtos que são utilizados nos processos industriais. Mas a dificuldade ainda permanece e deve permanecer por um bom tempo. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Matheus Fernandes. Até a próxima, professor. 12h41, estamos de volta com o Quarto Poder. Olha, um ouvinte aqui, o Ivanildo, ele que é um ouvinte assíduo da gente, ele está perguntando aqui a opinião da bancada, e eu tenho um especialista na área, que é sobre... Nosso piloto aqui. Exatamente. Sobre a área do aeroporto, as obras do aeroporto, né? Porque ele destacou uma coisa bem importante. Ele colocou assim, se ela pode viabilizar, inclusive, a entrada de novas empresas aqui para a nossa região por conta de ter um aeroporto. Olha, Ivanildo, você todos os dias tem contribuído de uma maneira muito bacana com o programa, e a gente tem um especialista aqui. Muitíssimo boa tarde, Tony. Olha, antes de Tony falar, eu já vou dar o prenúncio aqui. Cuidado, que a voz do cara é sensacional. Agora a gente perdeu todos os ouvintes para Tony agora. Ninguém vai ouvir a gente mais. Felipe, Lucas e Matheus, muito boa tarde, né? A gente teve ontem lá no aeroporto lá, porque assim vai ser lançado um NOTAM. O que é um NOTAM? Uma notificação aeroportuária que vai interromper qualquer voo aqui em Garanhuns, né? Exatamente porque o pessoal me falou que já a partir da segunda ou terça-feira a usina de asfalto ela vai ser montada. Mas o pessoal estava lá na capinação ontem, entendeu? E graças a Deus está saindo. O que a gente pode dizer é o seguinte, um aeroporto ele tem importância muito maior do que o que a gente praticamente sabe, né? Como? Boa parte dos empresários de grandes empresas nacionais, né, chegam aqui através do avião. Ninguém sabe disso, mas o pessoal vem para cá, vem analisar a cidade, que muitas vezes o próprio dono quer saber como é a térmica dessa cidade. Então a gente recebe vários empresários. O que a gente está tentando lá com a Secretaria de Infraestrutura também, o prefeito Sivaldo aqui também está muito atento, o Johnny também, entendeu? Está todo mundo junto na instalação do GTA. O que é o GTA? São 3 helicópteros que estão em Recife, Caruaru já tem uma base, mas um ficaria baseado em Garanhuns se isso der certo. Então, tipo, um acidente de carro, um acidente com alguém que tem que remover urgente para Recife, ou qualquer outro tipo de acidente, o GTA estaria disponível para poder fazer isso também. E fora a questão de segurança também. Se isso acontecer, uma boa a questão de segurança também para o aeroporto. A chegada da Azul é fato, isso é muito bom também, por quê? Tanto pela questão do log, né? Você vai comprar um produto fora, mas ele vai chegar em Garanhuns num tempo mais rápido, então isso é interessante também. Fora a questão de geração de empregos, quando você vai ter que administrar essa questão de entregas aqui local. E, além de tudo, também integração pela Azul Conecta na malha, né? Você compra uma passagem para ir para São Paulo, mas imagina hoje, você sai de Garanhuns, pega um carro para ir para Recife, então no mínimo aí 3, 4 horas, você tem que ter 1 hora de antecedência, então vai sair daqui 5 horas antes. No caso do Azul Conecta, não. Quando ele estiver rolando, você pega o voo aqui
desce em Recife, mas sua conexão já é feita para que você reembarque novamente em Recife e vá para o seu destino. Na volta, algo bem semelhante também, chegando em Recife e voltando para Garanhuns. A rota, bom, por terra eu sei que é mais perto até Maceió, mas a rota aérea também é melhor ser feita para Maceió ou para Recife, Tony? Tu que sabe me informar. Recife é o seguinte, ela tem uma demanda de voos para várias capitais com intensidade maior, né? Maceió são menos voos. Então, basicamente, a grande referência aqui para nós aqui é Recife. Entendi. Aí. Perfeitamente, Tony Duran com essa voz que eu amo. Não, obrigado. Estou intimidado de falar agora, eu vou passar a palavra para Matheus, só fala amanhã. Mas basicamente isso, vamos torcer para tudo dar certo, né? Para que as obras terminem logo, para que a Azul comece a operar em breve em Garanhuns. E a tendência futura é a regionalização do transporte aéreo. A pandemia, um dia ela vai passar. Né? E até para a pandemia, se a gente já tivesse um aeroporto aqui, acho que talvez seria até mais rápido, né? Para a gente receber insumos, entre outras coisas, né? Exato. E o que é legal também é que essa obra, ela contempla também um balizamento noturno, então a gente pode receber, né, voos noturnos futuramente, até como ponto para uma emergência futura também, para algum desses voos, Garanhuns estaria apto. Então, assim, eu vejo como algo muito bom para a nossa cidade. Sim, novidade interessante para o nosso município, com certeza, extremamente importante, e o Quarto Poder vai estar sempre de olho informando vocês aqui. Olha certo. E o mais ideal, assim, é vocês marcarem lá com a Fernanda Batista, né? Ela já deu entrevista no Globo pela manhã. Feito o convite. Mas aí é só a gente marcar lá com o pessoal, eles entram em contato aqui rapidinho. Nesse dia eu quero que Tony participe de novo. Também. Tá, okay. Tony, Matheus e Lucas estão doidinhos para voar no teco-teco. Diz que a paixão da vida deles, o desejo deles é voar no teco-teco desse. Eu já chamei, né? O que acontece aqui? O aeroporto de Garanhuns, nesses 90 dias também, ele fica impossibilitado, né? Quando sair o NOTAM, essa notificação aeroportuária que eu te falei, porque principalmente quando as obras na pista começarem, entendeu? Então não vai poder voar aqui. Aí leva um tempo, né? Esses 90 dias aí, eu acredito que passando, já vai estar tudo normal e vamos ter uma estrutura boa ali, gerando possivelmente mais empregos também, o que é bom, né? O que a gente precisa é aquecer a nossa economia, e isso vale muito a pena. Também, a gente deixa esse voo para depois, que eu também tô muito encorajado. Ele tem muita coragem, não. Ivanildo, você teve prazer de receber a instrução agora do nosso exímio piloto aqui, ele que é diretor da rádio, é o nosso chefe aqui do Quarto Poder, é o Tony Duran, um cara que nos auxilia muito, um professor de vida e um exímio piloto, tá? Então, você teve esse prazer junto conosco também de sempre estar ouvindo sempre o Tony com essa voz experiente, a voz do poder. A voz de diamante, lapidada de verdade. Exatamente. Agora a gente vai com o Yuri Hudson. Ele vai falar um pouco, Felipe, adivinha sobre o quê, hein? A CPI da Covid, meu amigo. Eita, meu Deus. O depoimento do ministro da Saúde à CPI da Covid nesta quinta-feira foi marcado por bate-boca e respostas consideradas evasivas. Marcelo Queiroga evitou responder sobre um dos temas mais questionados, a cloroquina, medicamento que é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro como tratamento da Covid-19. O relator da CPI, Renan Calheiros, se irritou com o ministro. Compartilha ou não as opiniões do presidente? É uma pergunta objetiva. O senhor pode dizer sim ou não. Senador, o senhor compartilha, então? Quer induzir o testemunha. Não tenho que fazer juízo de valor a respeito das opiniões do presidente. É uma pergunta mais fácil. Ministro Queiroga, o senhor é a favor de prescrever cloroquina ou não é a favor? O senhor compartilha ou não? É a pergunta. Senador, eu peço a Vossa Excelência que entenda a minha posição como a autoridade sanitária, que vou ter que me manifestar no momento correto. Queiroga ressaltou que não poderia adiantar um juízo porque ele deveria se posicionar quando instado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Mas, ao contrário do que afirmaram os ex-ministros da pasta, Mandetta e Taixe à CPI, Queiroga assegurou que, até o momento, não sofre pressão ou interferência por parte do presidente na condução da política de saúde pública. Recebeu alguma orientação do presidente da República, expressa ou velada? Não, senhor senador. Não recebi nenhuma orientação do presidente da República nesse sentido. Sua nomeação deu-se sob a condição de cumprimento de alguma ordem específica, como a recomendação do tratamento precoce para a Covid? Não, senhor senador. Vossa Excelência teve autonomia para formar sua equipe? Recebi autonomia. Todos os meus secretários, eles foram escolhidos conforme critérios técnicos. Quando questionado sobre a possibilidade de um decreto presidencial que vete medidas de isolamento adotado por governadores e prefeitos, o ministro informou que não foi consultado pelo Planalto sobre o tema
e novamente tentou se esquivar de uma resposta. Outro tema que gerou polêmica durante a oitiva foi sobre a compra de vacinas pelo governo brasileiro. O ministro reconheceu que houve um erro na quantidade estimada de vacinas já adquiridas. A Câmara, o Ministério, informou ter fechado acordo para a compra de 560 milhões de doses, número revisto para 430 milhões de doses. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Olha aí, Felipe. E aí, como é que tu tá acompanhando isso? E tu que é um jurista, como é que tu consegue ver? Acho que talvez seja a primeira vez que uma CPI é instaurada, com acesso à internet, com todos os áudios, todas as imagens possíveis, todas as provas possíveis para serem analisadas. Como é que tu tá acompanhando isso? Veja, a CPI tá fazendo um trabalho árduo e um bom trabalho, né? Difícil fazer essa CPI. E o que eu estou acompanhando é que até o momento tem sido um trabalho bem feito, né? Apesar de eu discordar um pouco dessa posição aí do Renan, de exigir uma resposta do ministro, ele realmente não tem que estar fazendo, tendo ideias a respeito do que pensa o presidente da República, né? Então ele pode responder por ele, não pelo presidente. Acho que se for para o presidente ter um posicionamento, convidem o presidente para falar algo a respeito, né, sobre o que ele pensa. E não questione o ministro a respeito disso. E o interessante, Matheus, é que a CPI já definiu o calendário para a semana que vem, né? E diz que não vai aceitar de forma nenhuma, né, novo adiamento de Pazuello. Ele vai ter que ir de um jeito ou de outro. Pazuello estava no shopping sem máscara, diz que onde é que compra, se fazendo de doido lá, e agora, quando ele é convidado a falar em um local que vai ser protegido por máscara, álcool gel e tudo mais, o Senado é feito por senhores, né? O Senado é feito para as pessoas mais experientes, tem que ter acima de 35 anos para estar ali, e agora ele não pode ir porque está com Covid, é cada um. O Senado já está todo vacinado, rapaz. O Senado inteiro, exatamente, o Senado inteiro está vacinado, né? A maioria deles são senhores de acima de 50 anos, a maioria deles ali, né? Exatamente. Assim, eu tenho notado nessa CPI que, apesar da condução árdua, como o Felipe colocou, e de fato estão fazendo os trabalhos, a maioria de forma muito, até imparcial, me surpreendeu de algumas figuras, mas dá para ver claramente que você tem uma questão política ali que é inerente à coisa. O próprio Renan Calheiros, não dá para separar isso mesmo. Fica muito claro. Além da necessidade dela, a utilização política dela era sabidamente, né? Porque ela de fato vai desgastar muito a imagem de todos que permaneceram e que tiveram ao lado do governo nessa situação, né? Com certeza, e vale ressaltar que independente do resultado da CPI, o que acontece nela repercute de uma forma muito negativa para o presidente Bolsonaro, quando a gente tem declarações como a de Mandetta, como a do Tais, inclusive esse pequeno bate-boca que teve ontem com Queiroga, esse conflito, né, essa coisa meio... Acho que Renan foi um pouco indelicado, Lucas. O que é que você acha? Não, eu acho que é da natureza do exercício político ser indelicado. O cara nunca vi um político delicado, não. Principalmente no Senado, nos embates que são mais acalorados. Ele poderia ter sido mais elegante, né? Mais elegante nas indagações. Mas é como eu disse, isso mostra que está sendo externalizada a questão política de uma forma muito perceptível, né? O cara, você vê que quando ele falou ali, ele ficou afobado, nervoso. Ministro, é sim ou não? E a gente sabe que não existe só sim ou não, né? Não é binário. Sempre tem uma vírgula. Um porém. Interessante que o Pazuello saiu, né, do negacionismo pro medo do Covid. Impressionante, foi rápido, né? Será que ele aparece essa semana? O que vocês Vai fazer uma pensam? nota, Felipe, para o Flávio Bolsonaro também, que quase chora fazendo um discurso na tribuna, dizendo que aquela CPI estava colocando em risco a vida de todo mundo que estava participando. Que se alguém morresse durante a sessão, era culpa do Senado e não da gripezinha. Eu gostaria de ter Eu vi e me emocionei, quase que eu choro, Lucas. ter visto esse choro realmente... quando morreu o carioca que cuidou da campanha deles, que inclusive foi ministro, né? Não me recordo o nome dele agora, que ele era do PSDB Rio de Janeiro. Bebiano, né? Gustavo Bebiano. Ele que faleceu e não teve uma lágrima, uma foto. O cara fez a campanha de ponta a ponta do presidente, inclusive dos seus filhos, inclusive a do senador Flávio Bolsonaro, pois é do Rio. E não teve nenhuma coroa de flores. Parece que Bolsonaro adotou uma estratégia um pouco ingrata depois de ganhar a campanha.
né? Você tem um ditado americano que é basicamente o seguinte: você não governa com quem fez você chegar lá. Eu acho que, bom, isso é um ditado, mal ditado, na verdade. E eu acho que o Bolsonaro seguiu isso, né? Ele quebrou com o Bebiano e também com o Paulo Marinho. Paulo Olímpio. Com o Major Olímpio também, né? Major Olímpio que faleceu, ele não deu nenhuma nota. Derrubou Mas o Bebiano que eu falei, ele realmente fez a campanha, ele teve infarto antes do Covid, sem dinheiro. O Paulo Marinho cedeu a casa, enfim, tiveram. Mas o Major Olímpio, eu acho que é importante a gente frisar também, porque ele teve uma participação ativíssima na campanha e era do escalão de frente, né, do presidente lá no Senado. Então, quando ele se recusou a tirar o nome da lista da CPI da Lava Toga, começou toda a confusão aí com o presidente e ele não foi capaz nem de dar uma nota no dia do falecimento dele, né? Mas essa semana, ao falecimento do Paulo Gustavo, como foi de comoção nacional, né, ele fez questão de fazer uma publicação. Acho que nunca conheceu o Paulo Gustavo pessoalmente e nunca nem sequer assistiu seus vídeos, mas fez questão de fazer comentário e deixou o Major... Acredito eu. Isso. Exatamente. Olha, seguindo outro assunto aqui, infelizmente triste nessa situação, a polícia do Rio de Janeiro, ela fez uma operação que acabou em 25 mortes, né? A gente vai ouvir agora com a Valéria Rodrigues um pouco sobre esse tema. Foram 9 horas de terror em que uma população, ainda que acostumada com a violência, se assustou com o que vivenciou na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, durante uma operação da Polícia Civil. A ação teve início às 6 horas e ainda pela manhã os relatos foram de feridos e mortos, transporte público paralisado, comércio fechado e muitos moradores acuados diante do tiroteio. 25 pessoas morreram, nesta que é considerada a operação mais letal da polícia no estado. Entre as vítimas, o policial civil André Farias, baleado na cabeça. Em coletiva de imprensa, os policiais disseram que foram ao Jacarezinho para cumprir 21 mandados de prisão expedidos na última sexta-feira. Saíram de lá com 3 presos e outros 3 foram mortos nos confrontos. Ainda que nenhuma das vítimas tenha sido identificada, o diretor do Departamento-Geral da Polícia Civil, Felipe Cury, afirmou que todos são criminosos. 24 criminosos mortos, diga-se de passagem, porque não tem nenhum suspeito aqui, né? A gente tem criminoso, bandido, traficante e homicida, porque eles tentaram matar os policiais e não havia alternativa senão repelir essa injusta agressão. O delegado explicou que a operação foi motivada por investigação envolvendo uma série de crimes conexos relacionados ao tráfico de drogas, entre eles o aliciamento de menores. A operação de hoje ela foi fruto de uma investigação por cerca de 10 meses da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Essa investigação ela tinha como alvo a comunidade do Jacarezinho, tendo em vista que é uma das maiores facções criminosas que atua aqui no estado do Rio de Janeiro, que tem influência naquela comunidade, naquela localidade. O delegado Rodrigo Oliveira, que é subsecretário operacional da Polícia Civil, disse que a operação cumpriu todos os protocolos exigidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que restringiu operações em favelas durante a pandemia a casos excepcionais e comunicação ao Ministério Público. O que ocorreu. O resultado da operação de hoje, eu acho que ele fala por si só. Volto a dizer, nós não estamos comemorando nada, muito embora diversos criminosos tenham sido tirados de circulação e uma grande quantidade de armamento tenha sido apreendida, não há motivo para comemorar quando se tem um resultado com 25 pessoas tendo a vida, enfim, acabaram falecendo nessa operação. Por outro lado, também, não existe ninguém nesse planeta que vai ter capacidade de nos confortar pela perda do nosso policial. Sempre que se fizer presente, sempre que nós tivermos esse tripé da inteligência, investigação e ação, nós iremos operar. E foi justamente isso que aconteceu no dia de hoje.
Durante a ação, a operação da linha 2 do metrô Rio precisou ser paralisada, uma vez que os tiros atingiram uma composição na altura da estação Triagem, ferindo 2 passageiros. De acordo com a polícia, foram apreendidas drogas e armamentos, entre pistolas, fuzis, granadas, submetralhadora, escopeta e uma munição antiaérea ativa, considerada arma de guerra. Agência Rádio Web. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. Felipe, em uma linha, o que tu achou dessa operação? Bem, é difícil definir uma linha, Matheus, mas tomara que o delegado esteja correto, né? Que realmente essas pessoas que morreram sejam todas envolvidas ali com o tráfico e nenhum inocente tenha morrido nessa operação, né? Agora, sim, a gente pode analisar, o policial também morreu, né, nesse caso, então é difícil analisar, a gente espera que a polícia investigue o caso a fundo e aí a gente possa, assim, com mais clareza, fazer comentários, né, depois de uma investigação bem feita, né, que a ONU, inclusive, já pediu essa investigação, inclusive ela fala de uso desproporcional da força. É meio estranho ela já dar um posicionamento, né, sem ter nenhuma investigação ainda concluída. E assim, o que me alertou, assim, me trouxe receio dessa operação foi que eu vi que houve vazamento de documentos. A polícia já identificou isso, né? Isso pode realmente ter causado várias dificuldades para essa operação. Perfeitamente. Acho que o comentário de Felipe é esse mesmo. Esperar um pouquinho para a gente, antes de comentar, né? A gente sabe que violência policial existe, mas que a violência o Rio de Janeiro é um caso complicado, né? Do crime também existe. O Rio de Janeiro é um caso complicado, não dá nem pra gente comparar a nível de Brasil. E essa questão de vazamento de documentos, né, o pessoal já está sabendo que ia acontecer essa operação, pode ter dificultado ainda mais, né? As mortes poderiam ter sido assim, mitigadas, diminuídas, né? Se realmente a população, a polícia pudesse agir da forma como estava planejando. Olha, muito bem, agora a gente vai encerrar um pouquinho esse assunto e ir para a pauta municipal. Uma coisa boa, né? Uma coisa boa, a gente não falou muito hoje, mas eu acho que é um assunto relevante para a gente poder encerrar o programa aqui. Na pauta municipal, o Johnny Albino, ele que é presidente da Câmara, inclusive ele deve estar aqui na próxima semana, se não me engano. É isso, Lucas? A gente estava em conversa com ele, né? Exatamente, a gente vai acertar a data direitinho, ainda não está definido não, mas ele vai estar aqui para falar disso muito mais com a gente. Exato. Ele busca qualificar os garanhuenses para as vagas de trabalho que serão geradas pela Masterboy, olha aí. Preocupado em garantir a qualificação profissional de forma gratuita para que os cidadãos de Garanhuns possam concorrer às vagas de emprego que serão geradas a partir da implantação do frigorífico industrial e do abatedouro da Masterboy em Canhotinho, o vereador Johnny Albino, do PSB, reivindicou a oferta de cursos qualificatórios aqui no município. Olha, a gente vai encerrar, mas antes eu quero dizer que a Masterboy vai vir com um empreendimento de sucesso aqui. A gente conversei com alguns agricultores semana passada lá da região e a expectativa é muito alta para o impacto econômico dessa empresa. São 800 empregos diretos, meus amigos. Então, assim, a gente até falou com o Luiz Carlos, o presidente da CDL, essa semana, sobre o CDL tomar a iniciativa de fazer alguns cursos, né, preparatórios para que as pessoas que estão saindo da escola, né, do final do ensino médio, que vão entrar no mercado de trabalho, possam ter alguma qualificação mais próxima, né, do mercado de trabalho. E isso o Johnny Albino está fazendo bem em fazer essa propositura e buscar os recursos e os meios para que treinem as pessoas, para que elas possam estarem aptas para essas 800 vagas, né? 800 vagas hoje em dia vale ouro. Com isso, a gente encerra o Quarto Poder. A gente agradece muito a companhia de vocês ao longo da semana. Estaremos de volta. Hoje, mais tarde, já estará em todas as plataformas, tanto no YouTube quanto no Facebook, no Instagram, enfim, disponível tanto no Spotify, com o áudio e as imagens no YouTube. Lucas já botou o Ray-Ban para aproveitar o fim de semana. Já se inscrevam lá no canal, né? Qualquer coisa, é isso. Se inscrevam no canal. A gente vai ficando por aqui. Eu só quero pedir uma dica de filme de livro para ele, que está com a gente hoje aqui, o Tony. Ele que é uma pessoa muito sábia e ele pode deixar essa dica de livro de filme hoje para o pessoal. Tony, com você, a dica de filme dessa sexta-feira. Rapaz, muito boa tarde. Você me negócio de surpresa agora, viu? Colocou em saia justa mesmo. Mais um assim, filme, um livro que você goste. Rapaz, um livro que eu goste, cara, é tudo de aviação, amigo.
entendeu? Tudo que foi de Até aviação. um canal do YouTube que você gosta também pode indicar para Filme Aviador, né, do DiCaprio, e um livro, rapaz, eu acho que a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada é a mais precisa, a mais perfeita, né? É onde nada muda. É verdade, excelente. Tudo. Eu acho que tudo tudo está lá. Com certeza. Com essa voz imponente do Tony, a gente termina aqui. Um abraço para todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Quarto Poder. Você ouviu Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Marano, 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 Em Maraial, todo mundo ouve. Marano, a superpotência.